Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de estudos. Vamos dar continuidade à lei em áudio do Código Penal Brasileiro. Para você que está acompanhando já os vídeos, hoje nós vamos fazer a leitura dos artigos 168 até o artigo 170. Quais são os crimes que o Código Penal traz nesses artigos, então? Crime de apropriação indébita, tá bom? Vamos ver esses artigos hoje. Vou colocar aqui na tela para vocês. Aqui para apresentar de forma mais detalhada para vocês, eu coloquei aqui o que cada artigo desse que nós vamos ler hoje apresenta. Então, vocês podem ver aqui, ó, o artigo 168 fala propriamente do crime de apropriação indébita. Temos o artigo 168-A, que fala da apropriação indébita previdenciária. Artigo 169, apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. E o artigo 170 nos traz as disposições comuns. Lembrando que este conteúdo está atualizadíssimo conforme a lei vigente de 2026. Tá bom, pessoal? Espero estar ajudando aí nos estudos de vocês. Vamos à leitura. Não deixem de estudar e acompanhar o canal. Se você está gostando, deixa aí o seu like, compartilha com quem também estuda para concursos, tá bom? Esse é um material gratuito. Claro que você pode fazer sozinho, mas com a sua companhia fica bem mais fácil no dia a dia, tá bom? Vamos lá. Coloquei aqui para vocês na tela a letra da lei. Lembrando que a fonte da nossa leitura é o site do planalto.gov.br. É aqui nesse site que você encontra as leis atualizadas. Vou rolar aqui para vocês verem que as últimas atualizações desses artigos que nós vamos ler hoje, vocês podem ver assim, quando tem uma inclusão de alguma lei, uma alteração, vocês vão ver nesse destaque aqui, que estou apontando com a seta, vocês vão ver qual que foi a última alteração daquele artigo, daquele inciso, do parágrafo, no caso aqui, né? Vocês vão ver aqui que temos alterações em 2020 e agora uma inclusão da Lei Complementar número 225 de 2026 agora. Então, temos atualizações sim na leitura de hoje de 2026. Então, vamos voltar aqui e começar do artigo 168 da apropriação indébita. Apropriação indébita, artigo 168. O que é apropriação indébita? Então, é apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha a posse ou a detenção. A pena para esse crime é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Temos o caso de aumento de pena, aqui no parágrafo 1º, quando a pena é aumentada de 1/3, quando o agente recebeu a coisa, inciso 1, em depósito que era necessário. Inciso 2, quando ele recebeu a coisa na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Inciso 3, quando o agente recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou profissão. Nesses casos, então, temos um aumento de pena de 1/3. Agora, temos a apropriação indébita previdenciária no artigo 168-A, que é deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de, inciso 1, recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.
Inciso 2. Quem deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Inciso 3. Quem deixar de pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Agora, o parágrafo 2º nos traz que é extinta a punibilidade, olha só, caso de extinção da punibilidade, se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei. Então, não é de qualquer jeito ou qualquer tempo, é na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal, tá bom? Então, temos um prazo aqui que é antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, se temos a condição, se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1, tenha promovido, após o início da ação fiscal, então temos aqui que após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista aqui no parágrafo 3º, que lemos desse artigo, não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições, cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 5º. A extinção de punibilidade de que trata o parágrafo 2º deste artigo não se aplica ao agente declarado devedor contumaz, em decisão administrativa definitiva e inscrito no cadastro informativo dos créditos não quitados do setor público federal, o CADIM, previsto aqui na Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Tá, pessoal? Então, aquela extinção da punibilidade não se aplica ao devedor contumaz inscrito no CADIM. Parágrafo 6º. O fato de o agente deixar de ser considerado devedor contumaz não afasta o disposto no artigo 5º, que nós acabamos de ler desse artigo, em relação aos atos praticados no período em que era assim considerado. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Temos aqui uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou a multa. Parágrafo único. Nessa mesma pena incorre inciso 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio. Isso se chama apropriação de tesouro. Inciso 2. Nessa mesma pena incorre, de 1 mês a 1 ano ou multa, quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Então, temos aqui
apropriação de coisa achada. Aquele ditado que você já ouviu falar, que coisa achada não é, que achado não é roubado, então não se aplica ao Código Penal brasileiro. Temos uma pena aqui de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa para quem acha uma coisa perdida e se apropria dela, mesmo que parcialmente, deixando de restituir ao dono ou ao legítimo possuidor, ou então de entregar à autoridade competente, e temos o prazo aqui de 15 dias para tomar essas providências. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Bom, e aqui temos que lembrar o que nos traz, né, o artigo 155, parágrafo 2º. Vamos ter que pesquisar aqui, já fiz a pesquisa, artigo 155, parágrafo 2º. Vamos lembrar quem nos traz esse parágrafo? Que diz que se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, outra condição, né, que dá para aplicar aquele artigo, ou aplicar somente a pena de multa. Então, temos aqui essas condições do parágrafo 2º do artigo 155 que podem ser aplicadas aqui nos crimes previstos neste capítulo que lemos, né, que fala da apropriação indébita. Aqui o artigo 170 nos fala que aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Pessoal, terminamos então o capítulo sobre apropriação indébita. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Vamos continuar a leitura do Código Penal até o fim. Vamos comigo até o final do Código Penal. Continuem firmes nos estudos e até o próximo vídeo. É isso aí, obrigada por acompanhar até o final. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Curta esse vídeo e ative o sininho. Não perca os próximos vídeos que estarão disponíveis aqui no nosso canal de estudos. Até breve!